Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Continuando de onde paramos, no estudo da profecias de Apocalipse, a revelação que o Senhor Deus dos santos profetas enviou através do seu anjo para mostrar aos seus servos que é a igreja, as coisas que em breve devem acontecer. E só para lembrar a vocês, não se esqueçam de se inscrever e curtir e também compartilhar o canal, ajuda muito a continuar fazendo conteúdos bíblicos como este. A interpretação do Apocalipse é a escritura-chave para o assunto da profecia. Nenhuma interpretação do Apocalipse pode ser segura e estável sem ser baseada em explicações divinamente dadas de seus símbolos e visões. Ao buscar entender a profecia, nossa primeira pergunta deve ser: o que diz a Escritura? O uso diligente de ajudas divinamente dadas para a interpretação da profecia simbólica é o verdadeiro e único caminho para sua compreensão. Na ciência e na filosofia, os homens seguiram por muitas eras um falso método de raciocínio e pesquisa, construindo suas conclusões com base na especulação dogmática, em vez de deduzi-los de uma coleção completa de fatos bem estabelecidos. Em seu Novum Organon, ou Sugestões Verdadeiras para a Interpretação da Natureza, Bacon expôs esse método equivocado. A única causa, diz Bacon, abre aspas, e raiz de quase todos os defeitos nas ciências é que, embora admiremos e exaltem falsamente os poderes da mente humana, não buscamos seus reais auxílios. Especulações e teorias da humanidade são apenas uma espécie de insanidade, só que não há ninguém para ficar parado e observá-la. Devemos levar os homens a particulares, e suas séries e ordem regulares, e fazer uma instauração desde os próprios fundamentos. Se nós não desejam girar para sempre em um círculo, fazendo apenas alguns progressos leve e desprezível. Uma reforma análoga é necessária na interpretação profética e dogmatismo. Aqueles que buscam entender a profecia simbólica, e especialmente as profecias misteriosas do Apocalipse, devem recorrer aos novos auxílios que Deus deu para a compreensão dessas porções de sua palavra. Fecha aspas. Agora a chave primária para a Escritura é a própria Escritura. O portão de entrada para o significado da profecia simbólica é a interpretação divina. O primeiro dever do estudante de profecia é ouvir aquilo que o Espírito Revelador disse quanto ao significado de suas próprias declarações misteriosas. O Antigo Testamento é a introdução ao Apocalipse. Aquele que deseja entrar no templo da verdade deve se contentar em fazê-lo pela porta divinamente dada. O Antigo Testamento é certamente a entrada para o Novo, e de maneira especial o livro de Daniel no Antigo Testamento é o pórtico ou passagem que leva ao Apocalipse. Em suas observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João, Isaac Newton diz: entre as antigas profecias, Daniel é o mais distinto na ordem do tempo e mais fácil de ser compreendido e, portanto, nas coisas que se relacionam com o último, vezes ele deve se tornar a chave para o resto. Sobre a conexão de Daniel e Apocalipse, ele diz: o Apocalipse de João está escrito no mesmo estilo e linguagem das profecias de Daniel, e tem com elas a mesma relação que eles têm um com o outro, de modo que todos juntos fazem mais uma profecia completa. O Apocalipse deve, portanto, ser considerado como a sequência do Novo Testamento para o livro de Daniel. Os livros de Daniel e Apocalipse podem ser considerados como as partes 1 e 2 de uma única profecia, uma profecia relacionada ao mesmo assunto, e apresentando esse assunto na mesma forma simbólica formulada. Eles revelam partes anteriores e posteriores da mesma grande história. O livro de Daniel ocupa uma posição de transição nas escrituras do Antigo Testamento. Nele, a profecia deixa de ser judaica e se torna gentia. Portanto, é adequado para ser uma introdução à profecia do Novo Testamento relacionada ao curso da história dos gentios. Todos os eventos preditos no Apocalipse pertencem àquela ordem de coisas e curso de idades preditos no livro de Daniel. A visão introdutória em Daniel, da imagem, da pedra e da montanha, esboça o curso completo dos 5 grandes reinos da história e da profecia como a abóbada celeste que abrange a extensão e a circunferência da terra, arcos em todo o futuro do mundo com invólucro celestial e estabilidade. Começa no tempo então presente e termina na iminência da eternidade. Livro de Payne Smith. Daniel em Disposition.
O grande esboço dado nesta visão introdutória é preenchido por profecias posteriores. Cada profecia subsequente adiciona mais detalhes, mas nenhum esboço novo é apresentado. A estrutura sublime dos 5 impérios permanece inalterada. Todas as visões do Apocalipse pertencem a este esboço. Elas não podem ser adequadamente compreendidas até que sejam encaixadas nele e tomem seu lugar nele como parte de uma grande revelação simbólica sobre o curso e o sucesso dos impérios terrestres, e o surgimento e estabelecimento do reino de Deus. As 7 interpretações simbólicas da profecia. As profecias simbólicas de Daniel e João contêm 7 interpretações divinamente dadas de seu significado. Essas interpretações reclamam nossa primeira atenção e constituem a única coisa infalível de exposição. Ao construir sobre eles, não construímos nas areias movediças da opinião humana, mas na rocha estável da verdade revelada. Sem tal fundamento, nenhuma interpretação de Daniel e do Apocalipse pode ser segura e digna de confiança, pois não repousa sobre a autoridade divina, mas só pode se apoiar em princípios vazios e meras conjecturas humanas. As 7 interpretações divinamente dadas são as seguintes. A primeira é a interpretação da visão da grande imagem em Daniel capítulo 2. 5 versos contém a descrição da imagem, pedra e montanha, versos 31 a 35, seguidos por 10 versos dando a interpretação, versos 36 a 45, marque estas palavras introdutórias, este é o sonho, e nós contará a sua interpretação perante o rei, e estas palavras finais, o sonho é certo, e a interpretação dele certa. Faremos bem em sublinhar em nossas Bíblias a palavra interpretação, para que possamos notar e lembrar o importante fato de que somos fornecidos aqui na profecia com um guia infalível para seu significado. A interpretação da visão da imagem dada a Daniel em resposta à oração do Deus do céu, e transmitida por Daniel a Nabucodonosor, é a seguinte: Tu, ó Rei, és o Rei dos Reis, porque o Deus do céu te deu um reino, poder, força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu entregou na tua mão, e te fez governante sobre todos eles. Tu és esta cabeça de ouro. 2. E depois de ti surgirá outro reino inferior a ti. 3. E outro terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois assim como o ferro quebra em pedaços e tudo subjuga, e como o ferro que quebra todas as coisas, ele quebrantará e esmiuçará. E enquanto tu viste os pés e os dedos dos pés, parte do barro de oleiro e parte do ferro, o reino será dividido, mas haverá nele da força do ferro, visto que viste o ferro misturado com argila lamacento e como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Assim o reino será parcialmente forte e parcialmente quebrado. E quanto ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se unirão, assim como o ferro não se mistura com o barro. E nos dias desses reis o Deus do céu estabelecerá um reino, que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outras pessoas, mas ele se quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Visto que viste que a pedra foi cortada da montanha, sem ajuda de mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o latão, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que acontecerá depois, e o sonho é certo, e a sua interpretação certa. Nesta interpretação divinamente dada, as 4 diferentes partes metálicas da imagem representam 4 reinos sucessivos, dos quais o primeiro é o da Babilônia, enquanto a pedra cortada sem mãos que destrói a imagem, se torna uma montanha e enche a terra, representa o reino do Deus do céu, universal em seu alcance e perpétuo em sua duração. Vamos marcar esses 5 reinos em nossas Bíblias pelos números 1, 2, 3, 4, 5. E escrever ao lado das palavras Tu és esta cabeça de ouro o nome de Babilônia, e do lado oposto ao 5º reino as palavras Reino de Deus. Notemos que os 4 reinos se sucedem sem nenhuma lacuna, representados pelas 4 partes de uma única imagem, que o segundo é inferior ao primeiro, que o terceiro é caracterizado por extensão mundial, e o quarto por força irresistível e todas as conquistas subjugantes.
Observe especialmente que o quarto reino está em seu estágio posterior dividido, que consiste em parte de ferro e em parte de barro, e que as tentativas de reunir seus fragmentos quebrados são vãs e fúteis. Compare o grande colosso da soberania humana, apoiado sobre pés frágeis e quebrados de ferro misturado com barro, com a estável e eterna montanha do reino de Deus. Observe a origem sobre-humana do reino final representado por uma pedra cortada, sem mãos, um reino fundado por nenhuma espada ou cetro do homem, construído por nenhuma vontade ou sabedoria humana, mas pelo poder invisível do Criador do céu e da terra. Observe também os dois estágios do reino representados pela pedra e pela montanha, e que antes que a pedra se torne a montanha, ela cai sobre os pés da imagem, ou sobre a imagem em seu estado finalmente dividido de argila e ferro, e a aniquila totalmente. O primeiro e último dos 5 reinos na visão é interpretada de forma clara e autoritária como o reino da Babilônia e o reino do Deus do céu, enquanto o segundo, o terceiro e o quarto são os reinos intervenientes que preenchem o curso do governo gentil entre esses dois terminais bem marcados. Visões posteriores mostram claramente o que são esses reinos intermediários. E aqui finalizo mais uma parte deste estudo das profecias de Apocalipse, a grande e última revelação de Deus para a humanidade. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilharem e dar um curtida, e se não é inscrito, se inscreva, assim a verdade da Bíblia Sagrada chega em muitas pessoas. Valeu, até a próxima, um forte abraço.